Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Essa aula aqui é a aula 4 de Geografia para o 7º ano aí do Ensino Fundamental 2. Então, aprovei aqui para explicar um pouquinho sobre o roteiro, para não deixar nenhuma dúvida para vocês executarem, ok? Então, vamos lá. Esse roteiro aqui é referente ao segundo bimestre, tá? É a aula 4. E a gente vai continuar na situação de aprendizagem 1 sobre fluxos econômicos, populacionais, conflitos, tensões históricas e contemporâneas. Para isso, nós vamos fazer a atividade que está na página 28, 29 e 30 da sua apostila volume 2, na parte 2. Preste bem atenção, tá? Nós vamos fazer uma análise sobre textos literários, tá certo? Então, você primeiramente deve abrir a sua apostila aí para acompanhar. Lá no final da página 28, você vai localizar a atividade aqui, ó, B, análise de textos literários e pesquisa sobre conflitos e tensões históricas. E você vai, primeiramente, fazer uma leitura dos textos, tá? Que estão aqui na página 29. São 3 textos, pessoal. Texto 1, texto 2 e texto 3. Essa atividade, ela acontece em 2 etapas. Na primeira etapa, você deve fazer a leitura com o seu lápis. Você vai grifando aí na sua apostila aquelas palavras que você não conhece. Depois que você grifar essas palavras, você deve copiá-las no seu caderno, pesquisar o significado e colocar lá como um glossário, tá? Então vamos dar um exemplo. Aqui no texto 1, eu tenho a palavra redondezas aqui no final. Se você não sabe o que significa redondeza, você pode pesquisar no dicionário ou no site aí da internet o que significa e colocar lá no glossário, que isso é a primeira parte da atividade, tá? Então coloca lá, texto 1, glossários, as palavras que você não conhece. Texto 2, as palavras que você não conhece. Texto 3, as palavras que você não conhece, seguida dos significados. Tudo bem? Para finalizar a atividade, a segunda parte, a segunda etapa, vocês devem fazer uma análise sobre cada texto, ou seja, vocês vão comentar sobre o texto, vai escrever um parágrafo aí sobre cada um, citando as regiões mencionadas, ou seja, o local onde acontecem as situações dos textos, os conflitos, as brigas ali, o desentendimento que está ocorrendo e quem são os personagens, né? Quais são os grupos sociais que estão envolvidos. E aí você vai registrar tudo aí no seu caderno de geografia. Então vamos ao exemplo, tá? Aqui no texto 1, vamos fazer uma breve leitura aí, ó. Pensou no pai que passara metade da vida a viajar entre São Paulo e o Rio Grande de São Pedro. Observa que o texto já mencionou 2 localidades, tá? Sempre às voltas com tropas de mulas que vendia na feira de Sorocaba. Olha lá, mais uma localidade para você citar que aparece no texto. Uma vez, o velho ficara 2 anos ausente. Correra até o boato de que ele havia sido assassinado pelos índios Tapes. Então, olha lá, quem são os grupos sociais envolvidos aí, turma? Os índios. E aí, no caso, um velhinho aí que fazia tropeiro, né? Que fazia venda de produtos aí, ou viajava de mula, tá? Um belo dia, porém, Juca Terra reapareceu, trazendo na guaiaca muitas onças de ouro e a carta de Cismarias de umas terras lá do continente, que ele dizia ficarem nas redondezas de um tal rio Botucaraí. Então observa aí, ó, quais são os locais, quem são os personagens envolvidos e que grupos que eles pertencem e que tipo de conflito aconteceu. Nesse caso aqui foi um assassinato, não é verdade? Então você vai fazer essa análise que eu fiz aqui verbalmente para o texto 1, texto 2 e para o texto 3. Então, recapitulando, fazer o glossário dos 3 textos e depois escrever um parágrafo sobre cada texto citando essas 3 perguntinhas. Quem é o personagem, o grupo social que está envolvido, aonde a história está acontecendo, tá certo? E o mais importante, né, o qual é o conflito aí, a briga, a discussão, ou qual foi o ocorrido, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, é só vocês me chamarem aí que eu tiro as dúvidas no período da manhã e da tarde, tá pessoal? Um abraço, aguardo o retorno de vocês.